Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando. Modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore. Esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel. Ela encarou-o séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama! Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu entre malicioso e ingênuo. Jamais! Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Foi para me dizer isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando o lenço na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel, ele tomou-a pelo braço. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza. Sentir esse perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido um outro lugar, não? Abrandara a voz. E o que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado e indicou com um olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou apontando as crianças na sua ciranda. Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora, qual é o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei e a nossa série especial de Halloween. Vamos mergulhar no universo macabro, misterioso e fascinante dos contos de terror escritos por mestres da nossa literatura nacional. Em cada episódio curto, traremos um conto adaptado para o formato de áudio, com ambientação sonora cuidadosamente produzida para transportar você diretamente para os cenários criados por esses mestres da literatura. Seja um cemitério isolado onde uma vingança macabra se desenrola, ou os salões da sociedade carioca onde o fantástico irrompe na realidade. Apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e permita-se sentir o arrepio na espinha que só uma boa história de terror pode proporcionar. O Enredei convida você a celebrar o Halloween com o melhor do terror nacional, através das penas magistrais de Lígia Fagundes Telles e Machado de Assis. Nosso primeiro episódio começa agora. E lembre-se, algumas histórias são tão perturbadoras que podem perseguir seus pensamentos muito depois que o último acorde desta introdução desaparecer. Imaginem a cena. Raquel, uma mulher determinada, independente e com aquela postura de quem sabe o que quer da vida, recebe um convite inusitado do seu ex-namorado Ricardo para contemplar o pôr do sol mais lindo e de tirar o fôlego nos arredores da cidade. Sem conhecer o endereço que Ricardo mandou para ela, Raquel pega um táxi e vai até lá. Logo na chegada, ela estranha que Ricardo a está esperando no alto de um morro depois dos portões de ferro antigos e com aparência de abandonados da entrada do local, digamos peculiar, um cemitério abandonado nos arredores da cidade. Isso mesmo que vocês ouviram,
um cemitério abandonado. E claro que Raquel não gosta nada do lugar, e muito menos de ter que subir o morro para encontrar Ricardo. Ela não estava vestida para fazer caminhadas. Ela se preparou para uma despedida, seu último encontro com Ricardo. E quem vai para o encontro desses desarrumada? Por mais que tenha sido ela quem terminou tudo com ele, ela queria que ele a visse em sua melhor roupa e sapatos de salto alto. Ricardo é o típico ex que não superou o término. Era o namorado que Raquel havia deixado para trás quando encontrou um caminho mais promissor nos braços de um homem rico. Entre outras palavras, ela decidiu virar a página e seguir adiante com alguém que podia proporcionar aquela vida de conforto e estabilidade que muitos sonham. Enquanto Ricardo permaneceu estagnado, com os bolsos vazios e parecia não conseguir ou querer seguir em frente. O desconforto entre os dois é palpável, e Raquel fica cada vez mais desconfortável à medida que Ricardo a vai conduzindo cada vez mais para as profundezas desse cemitério esquecido pelo tempo, repleto de sepulturas antigas e relatos sobre membros de sua suposta linhagem familiar. O diálogo entre eles flui com aquela atmosfera típica de ex-namorados, sabem? Ele todo mergulhado em nostalgia e memórias do passado, enquanto ela demonstra sinais claros de impaciência, como quem faz um favor e já está arrependida. Enquanto caminham, o sol vai baixando e as sombras começam a deixar o cemitério ainda mais desolador e, por que não, assustador. Raquel se agita cada vez mais e quer ir embora, mas Ricardo a convence a andar um pouco mais. Afinal, o jazigo de sua família está logo ali, e é da onde o pôr do sol fica ainda mais sublime. E Ricardo conta sobre as vezes que tinha vindo ao cemitério com sua mãe para colocar flores no túmulo de seu pai. E sua prima vinha junto, e os dois com 12 anos de idade passeavam de mãos dadas e faziam planos para o futuro. Agora as duas estavam mortas. Sua prima está morta? Pergunta Raquel, e ele conta. Ela morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas me amava. Ela foi a única que me amou. Raquel protesta e diz que gostou muito de Ricardo. E ele, com um olhar triste, responde que ele, Ricardo, a amou e ainda ama. Essa é a diferença. Um pássaro revoa e assusta Raquel. Ela volta a dizer que quer ir embora, mas Ricardo mostra a capelinha onde sua família está enterrada. Finalmente chegaram. A capelinha está abandonada como tudo nesse cemitério. Os portõezinhos foram tomados pela vegetação e rangem quando Ricardo os abre. Raquel passa tentando não encostar em nada. A escada em caracol que leva às gavetas onde os corpos dos entes queridos de Ricardo repousam, com o lusco-fusco do final da tarde, fica ainda mais sinistra. Raquel estremece e quer ir embora de novo. Ricardo pergunta se ela está com medo. E ela responde que não, só com frio. Ele se aproxima de uma das gavetas e olha para a foto oval que está emoldurada na parede. Volta a falar de Maria Emília, sua prima, lembrando de quando a foto foi tirada, apenas 2 semanas antes de sua morte. Ele se perde em lembranças e chama Raquel para ver a foto de perto. Os olhos da prima são exatamente como os de Raquel. Ela se aproxima, reclamando do frio e da escuridão. Não consegue ver nada. Ricardo acende um fósforo e dá para Raquel, se afastando silenciosamente. Ela se distrai olhando a foto e percebe que Maria Emília morreu há mais de 100 anos. Ela não pode ser a namoradinha de Ricardo. Ela começa a dizer isso a ele e só então percebe que, nesse momento, ele executa seu plano macabro. Tranca a porta. Exatamente isso. Ele aprisiona Raquel dentro de um mausoléu em um cemitério completamente isolado, onde nenhuma alma viva passa, um local onde seus gritos desesperados jamais alcançariam ouvidos humanos. Enquanto Raquel grita e xinga Ricardo, implora para que ele a solte, do alto, na porta de entrada, ele diz: uma réstia de sol vai entrar pelo vãozinho da porta, depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais lindo do mundo.
E dizendo isso vai embora, deixando Raquel sozinha chorando copiosamente. E se vocês, como eu, estão pensando, como um ser humano pode arquitetar algo tão perverso contra alguém que um dia amou? É precisamente essa questão que Lígia Fagundes Telles busca explorar em sua obra. A maldade humana que se camufla sob o manto da cordialidade. O perigo latente que pode se esconder por trás de um convite aparentemente inocente. A transformação do amor em ódio quando feridas emocionais não são cicatrizadas. O elemento que confere a esse conto um poder tão perturbador é justamente sua proximidade com a realidade cotidiana. Não encontramos aqui entidades sobrenaturais, criaturas monstruosas ou assassinos em série com históricos sangrentos. Apenas um homem comum, que poderia ser seu vizinho ou colega de trabalho, com um coração corroído pelo rancor e uma mente meticulosamente calculista, capaz de arquitetar uma vingança tão terrível quanto paciente. O que essa narrativa nos apresenta de forma magistral é como a literatura consegue capturar com precisão cirúrgica a essência dos crimes passionais que frequentemente estampam as manchetes dos jornais. Aquele ex-parceiro que se recusa terminantemente a aceitar o fim da relação, o orgulho ferido que se gradualmente transforma em obsessão doentia, e a maneira como as aparências sociais podem ser enganosamente inofensivas, escondendo intenções sombrias. E aí, o que vocês acharam dessa jornada pelo lado sombrio das relações humanas? Esse conto não seria um caso criminal para dissecarmos juntos em nosso podcast? Deixe suas impressões nos comentários, compartilhem suas teorias sobre o que aconteceu depois e me contem se já conheciam essa pérola da literatura brasileira. Fiquem um pouco mais aqui comigo se quiserem saber mais sobre Lígia Fagundes Telles. Ela nasceu em São Paulo em 1923 e nos deixou em 2022 aos 98 anos, como uma das vozes mais importantes da literatura brasileira do século XX. Formada em Direito pela Universidade de São Paulo, Lígia nunca exerceu a advocacia. As letras a capturaram por completo. Sua carreira literária começou precocemente aos 15 anos, com a publicação de Praia Viva em 1938, mas foi com obras como Ciranda de Pedra, Antes do Baile Verde e As Meninas que ela consolidou seu nome no panteão literário nacional e internacional. Lígia foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras em 1985 e a primeira brasileira indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Entre outras palavras, estamos falando de uma gigante da nossa literatura que quebrou barreiras numa época em que o mundo literário era dominado por homens. Mas por que uma autora conhecida por suas análises psicológicas profundas e pela delicadeza na construção de personagens femininas, complexas, se aventurou pelo terror em Venha Ver o Pôr do Sol? Vocês podem estar se perguntando, foi um desvio na carreira dela? Na verdade, não. O mergulho de Lígia no território do macabro foi uma extensão natural da sua obsessão pelos labirintos da mente humana. O terror em suas mãos nunca foi gratuito. Era uma ferramenta para escancarar as facetas mais sombrias das relações humanas. Dito isso, quando Lígia escreveu Venha Ver o Pôr do Sol, ela não estava simplesmente criando uma história assustadora, mas usando o terror como lente de aumento para examinar temas que sempre a fascinaram: o poder, a vingança, as relações tóxicas e a capacidade humana para a crueldade disfarçada de amor. O conto representa perfeitamente a assinatura de Lígia, aquela habilidade única de transformar o cotidiano em algo inquietante, de revelar o monstruoso escondido sob a superfície da normalidade. Em suas próprias palavras, abre aspas, o fantástico para mim é apenas uma forma diferente de enxergar a realidade, de se aproximar do real. Fecha aspas.
Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e a relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie-o diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie através do Apoia-se, link no site do Enredei Podcast e na bio, para que eu possa trazer episódios com mais frequência e começar a criar conteúdos exclusivos. Obrigado a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.